Olá, pessoal. Meu nome é Scarlett e sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões de química do Plantão Enem. A primeira questão que iremos resolver hoje é do Enem 2018 e diz o seguinte: a hidroxilamina NH2OH é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. A questão apresenta os caminhos que essa reação pode seguir, resultando em diferentes produtos, o produto A e o produto B. E segue falando: o produto A é favorecido em relação ao produto B por um fator de 10 à quinta. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Então, a questão apresenta 5 possíveis moléculas para a substituição da hidroxilamina e pergunta: dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Para entendermos qual molécula será a menos reativa, o primeiro passo é compreender o que acontece na reação disponibilizada pela própria questão. Normalmente, as questões do Enem que trazem reações orgânicas apresentam uma reação como modelo para que seja possível entender o que ocorre e, assim, possibilitar a resolução da questão. É importante conhecer as principais reações químicas, mas principalmente conseguir observar e compreender o que ocorre nas reações que a própria questão apresenta. Isto dito, vamos voltar a nossa atenção para essa questão e analisar o que acontece. Primeiro, vou reescrever essa reação, separando o produto A do produto B, para entendermos o que ocorre para a produção de cada um deles. Essa é a reação que ocorre para a formação do produto A. E o primeiro passo é identificarmos onde ocorre a quebra do reagente para a formação dos produtos. Um dos produtos formados é o ácido carboxílico. Esse produto é o mesmo, tanto na reação que resulta no produto A, como na reação que resulta no produto B. Então, observando o ácido carboxílico formado, podemos sugerir que a quebra da ligação do reagente ocorre aqui. Se adicionarmos um hidrogênio aqui, temos o ácido carboxílico, ou seja, temos que identificar uma forma de tirar um hidrogênio da hidroxilamina e o restante da molécula deve se ligar a outra parte do anidrido. Como assim? Vou desenhar a hidroxilamina de uma outra forma, de modo que possamos ver os grupos que formarão os produtos. É a mesma molécula, NH2OH, porém reescrita. E agora podemos observar o hidrogênio, que deve se ligar ao oxigênio para formar o ácido carboxílico, e o grupo O, NH2, que se ligará ao carbono da carbonila, formando o produto A. Então, aqui nós temos a nossa ligação do hidrogênio, dessa molécula de hidroxilamina reescrita, que se liga ao oxigênio, formando o nosso ácido carboxílico, e o restante da molécula da hidroxilamina consegue se ligar ao carbono da carbonila para formar o produto A. E seguindo para a reação que gera o produto B, já identificamos onde a ligação quebra para a formação dos produtos. E iremos redesenhar a hidroxilamina de forma que essa divisão nos dê o grupo que forma os produtos. O hidrogênio ele se liga ao oxigênio, formando o ácido carboxílico, e o grupo NHOH vai se ligar ao carbono da carbonila, gerando o produto B. A conclusão que podemos tirar é que é necessário um átomo de hidrogênio para se ligar ao oxigênio, permitindo a formação do ácido carboxílico. Na formação do produto A, o hidrogênio que formou o ácido estava ligado ao oxigênio,
E na formação do produto B, o hidrogênio que se ligou para formar o ácido estava ligado ao nitrogênio, sendo então essa a condição para que a reação ocorra: ter um hidrogênio ligado ao oxigênio ou ter um hidrogênio ligado a um nitrogênio. Agora, ao analisarmos as opções dadas pela questão, na molécula número 1, nós temos tanto o hidrogênio ligado ao oxigênio, como o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Na molécula número 2, não há átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio, mas há hidrogênio ligado ao nitrogênio. Na molécula de número 3, assim como na molécula de número 1, temos hidrogênio ligado ao oxigênio e ao nitrogênio. Na molécula número 4, não há hidrogênio ligado ao oxigênio e nem ao nitrogênio, sendo que esta, então, provavelmente é a nossa molécula menos reativa. Mas, para garantir, vamos olhar a molécula 5 e vemos que nela tem um hidrogênio ligado a um oxigênio. Assim, a nossa resposta é a molécula número 4, ou seja, a letra D. A próxima questão que iremos resolver é uma do Enem de 2017, que diz: a ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio em presença de água e zinco metálico, e a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Nisso, a questão apresenta uma reação como exemplo e pede para considerar a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno, mostrando a sua estrutura e perguntando quais são os produtos formados nessa reação. Como eu disse anteriormente, o Enem costuma dar alguma reação orgânica similar para que a gente possa se basear e resolver o que é pedido. Então, vamos analisar o que acontece na reação dada. Pelo que a própria questão nos diz, as duplas ligações dos alcenos são clivadas, ou seja, quebradas, nas reações de ozonólise. Então, já sabemos onde quebrar a molécula do reagente. E agora temos que identificar qual grupo entra em cada carbono que anteriormente participava da ligação dupla. O primeiro carbono, destaquei de verde, é o mesmo desse primeiro produto representado, e nele vemos a adição de uma ligação dupla com o oxigênio. E no segundo carbono, destacado em azul, também a adição de uma ligação dupla com o oxigênio. Agora que compreendemos que na reação de ozonólise é adicionado uma dupla O com cada carbono que anteriormente estava ligado à ligação dupla dos reagentes, podemos fazer a reação da molécula apresentada pela questão. O primeiro passo nessa molécula é identificar qual ligação dupla irá quebrar, já que temos mais de uma. As ligações duplas do anel benzênico tendem a ser muito estáveis, então a ligação que quebraria nessas condições é a dupla de fora do anel. Da mesma forma que fizemos na questão de exemplo, eu vou destacar em verde o primeiro carbono que fazia parte da ligação dupla e o segundo foi destacado em azul. Agora, precisamos desenhar toda essa estrutura ligada ao primeiro carbono nos produtos e adicionar a ligação dupla O. Seguindo para o carbono destacado em azul, iremos fazer a mesma coisa. Desenhar essa cadeia de 3 carbonos, sendo que o carbono 2, que é o do meio, é o que fazia a dupla ligação. E nele vamos adicionar também
a ligação dupla com o oxigênio. É importante observarmos que nesse produto não adicionamos hidrogênio, pois o carbono já está fazendo todas as suas 4 ligações. E agora que nós já temos os nossos produtos, precisamos nomeá-los. E o primeiro passo é identificar as funções. O primeiro produto representado é um aldeído, caracterizado pela dupla OH. E como esse carbono está ligado ao benzeno, o nome dele é o benzaldeído. E, para o outro produto, são 3 carbonos, somente ligações simples entre esses carbonos, e a função é uma função de cetona. E o nome desse composto, assim, fica propanona. E analisando as opções dadas pela questão, logo na letra A nós temos a nossa resposta, benzaldeído e propanona. Por curiosidade, eu achei interessante olharmos as outras estruturas das demais alternativas. Na letra B, temos o propanal e o benzaldeído. Essa é a estrutura apresentada para o propanal. O benzaldeído foi a que nós encontramos na resolução. Na letra C, nós vamos ter o 2-feniletanal, que apresenta essa estrutura, e o metanal. Na letra D, nós vamos ter o benzeno e a propanona, que foi a que nós encontramos também na resolução da questão. E na letra E, o benzaldeído e o etanal. É importante a gente observar que, principalmente esses compostos, né, menos o benzeno, todos eles possuem uma estrutura muito parecida com os compostos que nós encontramos. É muito uma questão da contagem dos carbonos e de identificar qual carbono inicialmente fazia parte da ligação dupla para evitar erro de contagem na hora de adicionar a ligação dupla com o oxigênio. Bom, para complementar, eu trouxe uma revisão sobre as reações orgânicas, começando pela reação de adição, a qual ocorre quando as ligações da molécula orgânica se rompem e a ela é adicionado um reagente. Ela vai acontecer principalmente em compostos com cadeias abertas e com insaturações, como alcenos e alcinos. E como exemplo, nós temos a reação de hidrogenação do alceno, que produz um alcano, a halogenação de alceno, que produz um aleto, e a hidratação de um alceno, produzindo um álcool. A reação de substituição ocorre quando há átomos ou um grupo ligantes que são substituídos por outros, e acontece principalmente entre alcanos, ciclanos e aromáticos. Como exemplo, temos de novo a halogenação, que vai produzir um aleto, a nitração, que produz um nitro composto, e a sulfonação, que produz um ácido sulfônico. A reação de eliminação é aquela oposta à reação de adição e ocorre quando um ligante do carbono é eliminado da molécula orgânica. De exemplo, nós temos a eliminação de hidrogênio de um alcano produzindo um alceno, a eliminação de halogênio produzindo um alceno também, e a eliminação de água de um álcool, que é a desidratação, que produz também um alceno. Por último, mas não menos importante, temos as reações de oxidação que ocorrem quando há ganho ou perda de elétrons. A oxidação de alcenos e álcool primário vão produzir ácidos carboxílicos, e caso seja um álcool secundário, por exemplo, há a formação de uma cetona. Bom, pessoal, foi isso por hoje. Muito obrigada por assistir. Espero que tenham gostado dessa aula e caso tenham ficado com alguma dúvida, é só entrar em contato. Um abraço e até a próxima!